Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Espero que mais uma vez estejam todas e todos bem. Bom, estar aqui mais uma vez batendo papo com vocês nessa nossa sessão de atividades de toda segunda-feira, depois das 6, né? Por volta das 6, 6 e pouco da noite aqui, para a gente bater papo e conversar um pouco sobre questões jurídicas que, particularmente, eu sustento e entendo que sejam relevantes. Como sempre, na última semana eu apresentei lá 2 posts diferentes falando sobre temas jurídicos que, como disse, considero pertinentes e relevantes, e hoje a gente vem aqui para conversar um pouco mais, né, aprofundar um pouco mais nessa conversa que a gente tem tentado estabelecer nas últimas semanas. Então, o que eu trouxe hoje aqui para a nossa conversa? Quais são as ideias que eu trouxe aqui para a nossa conversa de hoje? Na semana passada, na terça e na sexta, salvo engano, acho que eu troquei ali um dia na última semana, eu fiz 2 posts falando basicamente sobre contrato de doação. Contrato de doação é tecnicamente uma das modalidades contratuais que eu entendo que é das mais interessantes e tem contornos e desdobramentos extremamente importantes e que muitas das vezes a gente não dá a devida atenção ou devido cuidado. E por isso separei 2 temas atrelados à ideia dos contratos de doação para a gente conversar nessa segunda-feira. Então, quais foram as 2 ideias que eu tentei trazer aqui para o nosso bate-papo de hoje? O primeiro post, contrato de doação, em que o sujeito elaborava o contrato, mas que ele queria que aquele bem doado, o bem objeto da liberalidade, o bem objeto da doação, voltasse para ele caso a pessoa que recebeu a doação, que nós vamos chamar tecnicamente de donatário, se o donatário viesse a falecer antes do que ele, doador. A ideia era, basicamente, se entender se existe algum meio, alguma forma para que eu faça a doação, que, como disse, é um ato de liberalidade que transfere a propriedade daquele bem para conseguir, de alguma maneira, garantir que caso esse donatário, essa pessoa que recebeu a doação, venha a falecer antes do que eu, doador, se havia como esse bem voltar para mim e não ser distribuído entre os herdeiros desse donatário. Aqui nós estamos diante de uma discussão que a gente pode dar o nome de uma sucessão anômala. O que vem a ser isso? É aquela sucessão, é aquela transferência patrimonial característica diferente daquela que ordinariamente se tem. Qual é a regra geral? A regra geral é que o patrimônio de um indivíduo, quando ele vem a falecer, seja todo ele encaminhado para os seus herdeiros. Basicamente, né, se esse indivíduo ele tem descendentes, filho, neto, bisneto, ou ascendente, pai, mãe, avô, bisavô, ou cônjuge, ou companheiro, de regra, esses 3 grupos de pessoas é as que serão destinatárias de seu patrimônio em caso de falecimento. Além de outros herdeiros que ainda também podem aparecer na lei, tanto por testamento como por sucessão legítima mesmo, já que a lei fala em descendentes até o 4º grau. Só que olha o que nós temos aqui, o que nós podemos pensar. Como o contrato de doação é um contrato de natureza gratuita, ele permite que no seu corpo se coloquem aulas especiais no corpo desse contrato e que, como nesse caso que nós estamos trazendo aqui, vão permitir consequências diversas daquelas normalmente esperadas para esses casos naturalmente. O que nós vamos ter? O contrato de doação, ele permite que se insira em seu corpo uma cláusula chamada de cláusula de reversão. Ressalto, pessoal, não é algo comum, tá? É uma hipótese bem específica, está prevista lá no Código, no artigo 547, mais ou menos do Código, que estabelece que o doador, como ele vai fazer a doação, e a doação é um ato de liberalidade, ou seja, a doação não envolve em si a ideia de uma contrapartida realizada pelo beneficiário da doação, que mais uma vez nós vamos chamar de corpo desse contrato de doação, uma cláusula especial, uma cláusula específica que impõe ao doador, ou melhor, perdão, ao donatário, né, quem recebe a doação, impõe ao donatário uma situação diferenciada e determina que caso esse donatário venha a falecer antes do que o doador, exatamente na hipótese da ideia trazida naquele post da última semana,
por cláusula contratual expressa prevista no contrato de doação, que aquele bem doado volte para o doador, ele retorne para a propriedade do doador, sem que esse bem possa vir a integrar o seu patrimônio na hora da divisão da sua herança. Então, essa questão, ela acaba trazendo contornos extremamente interessantes, porque ela vai envolver um elemento tanto de direito contratual quanto de direito sucessório. Porque aqui vai ser uma cláusula contratual expressa que vai determinar que um determinado bem, que um bem específico, melhor dizendo, que compõe o patrimônio do falecido, vá ser entregue a outra pessoa que não os seus herdeiros quando de sua morte. Essa cláusula, como disse, é absolutamente excepcional, mas ela mostra a possibilidade de que o doador traga consequências diversas para aquele contrato de doação, caso venha a ocorrer essa do donatário, da pessoa que recebeu a doação antes da morte do doador. Mas notem, isso só acontecerá se houver uma cláusula expressa, escrita no corpo do contrato, determinando essa circunstância. Isso é algo extremamente interessante e é importante a gente lembrar que essas coisas existem hoje em dia, porque isso pode ser um dos elementos relevantes a serem discutidos naquilo que hoje começa a ganhar um enorme interesse da sociedade como um todo, principalmente aquelas pessoas que já têm algum dinheiro, que é aquilo que se chama de arquitetura, a professora Daniele Chaves Teixeira, ou então, de uma maneira até mais ampla, a discussão do planejamento patrimonial como um todo. Tá? Não é só pensar em sucessão aqui, mas pensar também em planejamento patrimonial como um todo. Eventualmente, essas circunstâncias elas podem ser inseridas em contratos de doação. E isso vai trazer uma variável extremamente interessante na discussão do patrimônio do indivíduo. Porque notem, como nós vamos ter consequências delicadas nesse contexto. Se o indivíduo fizer essa declaração no corpo desse contrato, quando realizá-lo, e lembre-se, né, a regra é que o contrato de doação ele seja escrito, então qual que vai ser a consequência? O bem será doado, ele passa a integrar o patrimônio em razão da morte desse indivíduo, esse bem volta para o patrimônio de quem doou esse bem, fazendo com que gere uma discussão totalmente diferente com relação à sucessão. E isso é uma informação que muitas das vezes a gente pode ficar em dúvida de como vai acontecer na prática. Mas a ideia é muito simples. Considerando que essa cláusula, ela tem que estar prevista expressamente no contrato de doação. E esse tem que ser expresso nesse contexto, para que essa figura possa ter incidência. Então, esse contrato de doação, ele, no corpo do processo de inventário daquele indivíduo que veio a falecer, pode gerar uma total revolução na sucessão daquela pessoa. Vamos pensar num exemplo aqui bem simplório, mas que pode ajudar nesse contexto. Imaginem que alguém doe para uma determinada pessoa uma casa. Né? Alguém doou a outra pessoa uma casa. E imaginem que essa casa é o único bem que esse indivíduo tem como seu patrimônio quando do seu falecimento. Qual que é o nosso raciocínio imediato? De forma igualitária, porque essa é a regra básica que a gente costuma ter ou ouvir quando fala em sucessões. Mas notem, se essa casa que foi doada, ela foi objeto de um contrato de doação, no qual consta essa cláusula especial que eu estou trazendo aqui nesse nosso bate-papo de hoje, que é a cláusula de reversão, olha qual é a consequência. Nada do patrimônio desse sujeito vai para os seus herdeiros. Porque, como no nosso exemplo, o único patrimônio que esse indivíduo tem é essa casa que lhe foi doada com a tal da cláusula de reversão, qual a consequência? Esse bem volta para o patrimônio de quem doou a casa, para dizer, sem nenhum tipo de herança, sem nenhuma consequência. Exatamente porque, no nosso exemplo em espécie, o sujeito que faleceu não deixou nenhum patrimônio. Então, tomem muito cuidado quando dessas análises. Eu sei que na prática
essa situação ela é um pouco mais complicada de se efetivar, de acontecer no dia a dia. Mas, como eu sempre digo aqui, para aqueles que estão se preparando para a prova, concurso, entre outras coisas, essa é uma situação muito interessante para se colocar numa pergunta de uma questão, de uma prova, ou de um exame, de um concurso, qualquer coisa que o valha. Então, tenham bastante cuidado, tá? Lembrem-se que o contrato de doação ele pode apresentar cláusulas que vão as consequências de uma eventual morte do donatário, como seria o caso de uma cláusula de reversão no corpo de um contrato de doação. Aqui, né, só para fazer aquela provocação que eu sempre faço nas nossas conversas, nos nossos bate-papos aqui nas redes sociais, lembrem-se que isso existe, mas principalmente, procurem aí na memória de vocês se vocês viram essas questões como sucessão anômala e, por exemplo, contrato de doação com cláusula de reversão. Sucessão anômala é um negócio muito interessante, exatamente porque muitas vezes aparece de uma maneira diferente nos casos concretos. Com isso. Até, como eu sempre digo para vocês, eu não costumo interagir muito com quem está aqui, vejo vários colegas passando, mas não posso deixar de dar um oi aqui. Professor Rubens, Rubão está aqui, meu amigo, vi uma live dele essa semana falando de alguma coisa que tinha relação com isso que a gente está dizendo aqui. Depois, dei uma procurada lá no material do professor Rubens, que ele é craque em direito tributário, está trabalhando também agora com alguns desdobramentos que envolvem também o direito tributário, falando de planejamento patrimonial, e o que a gente está falando aqui agora, como eu disse há alguns minutos, pode ter alguma influência na construção dessa ideia do planejamento patrimonial. Então, tenham bastante cuidado com isso. Hoje em dia, é muito comum essas discussões relacionadas ao planejamento patrimonial, planejamento sucessório, e conhecer os instrumentos jurídicos é preponderante para que a gente possa fazer aquilo que efetivamente deseja, quer e vai ser o melhor ou para cada um de nós ou para os nossos clientes. Então, tenham muito cuidado com isso. Ter o conhecimento básico dos elementos jurídicos é preponderar todas as ferramentas que o nosso ordenamento nos oferece. Então, tenham bastante atenção com isso. Então, cuidado, tá? Contrato de doação permite a incidência ou a inclusão de algo extremamente importante, que é a tal da cláusula de reversão, como nós falamos aqui nesse primeiro momento. O segundo ponto que eu queria tratar aqui com vocês, e também relacionado a esse material que eu postei na última semana, e mais uma vez agradecendo a presença de todos os amigos e colegas aqui presentes, né? Um beijo e um abraço para todo mundo. Não dá para falar de todo mundo aqui, senão eu acabo me perdendo. Sobre o tema, acho que foi quinta ou sexta-feira, com o professor Maia e com mais um outro colega, que agora eu não vou me lembrar exatamente quem era, mas procurem lá. Se tiverem interesse em aprofundar nisso, procurem lá o material do professor Rubens. Seguindo então aqui, o segundo tema que eu queria conversar com vocês rapidamente, são também relacionado com doação, e também aqui talvez não tenha tanta incidência para as discussões que envolvam doações de menor valor, mas que tem uma grande influência, um grande impacto quando a gente fala de bens de maior escala. E aí, explico especificamente do que estou falando. Estou falando das doações com encargo. A gente sabe que, de regra, a doação, como eu mesmo disse, é um negócio jurídico em que não se espera que o donatário, aquela pessoa que recebe a doação, tenha que fazer algo ou tenha que ofertar qualquer tipo de contrapartida ao doador. Só que qual é o problema? Existem algumas doações que acabam sendo entendidas como doações onerosas, que são as doações, por exemplo, com encargo. Qual seria a ideia? Aquela doação que é realizada e que impõe ao donatário, aquele que recebe a doação, um ônus ou uma obrigação para que ele mantenha, isso é importante, para que ele mantenha a doação recebida. Aqui, vamos lá, é um cuidado técnico, mas é muito importante. É nesse ponto que a gente encontra a grande diferença da doação com encargo, da doação que está vinculada à figura de a
imposição da condição para que o indivíduo receba o benefício oriundo dessa doação. Na doação com encargo, e esse é o ponto primordial dessa primeira estruturação da nossa compreensão do tema, na doação com encargo, o sujeito recebe o benefício e precisa cumprir aquele comando, aquela ordem, mais tecnicamente, aquele encargo imposto na doação para que ele mantenha a doação recebida. E é nesse ponto que nós temos que ter muita atenção. O exemplo que eu coloquei lá no post da última semana, eu vou laborar ele um pouco mais, vou lapidar ele um pouco mais na prática, e como ela pode envolver uma certa dificuldade em um eventual concurso público, uma eventual prova que vocês venham a fazer. Imaginem a seguinte circunstância, que foi mais ou menos o que nós vimos lá no exemplo que eu coloquei no post da última semana. Uma determinada pessoa faz uma doação para uma entidade qualquer, para uma instituição, determinando que essa doação, que vem a ser um terreno, nesse terreno, seja construída a sede dessa instituição. Tá? A doação foi realizada, a doação está feita. Vou até um passo além. O bem já até pode, no cartório de registro de imóveis, que ele pertence a essa instituição. Só que lembrem que a doação foi feita com uma imposição, com um ônus, de que naquele local fosse realizada a construção da sede daquela instituição. E aí é que surge o nosso problema. Se o donatário, por exemplo, a instituição que recebeu esse bem, ele preferir fazer qualquer outra coisa que até possa vir a ser mais conveniente para ele com aquele bem, imaginem, por exemplo, que ele tenha um outro imóvel em que para ele seria até mais interessante a construção da sua sede nessa outra, o proprietário do bem doado decida simplesmente vender aquele bem que lhe foi doado e usar o dinheiro daquela doação, né, da venda daquele bem doado, para ajudar na construção desse novo imóvel, o que quer que seja. Notem, existe aqui um problema técnico muito importante. A doação, quando realizada com encargo, esse encargo se impõe. E olha o que pode acontecer. O donatário, ele tem o poder de revogar essa doação caso o encargo não seja cumprido. Então notem, olha que interessante que fica essa figura. A gente tem aquela ideia de que o direito de propriedade, ou que o detentor do direito de propriedade, pode tudo com aquilo que lhe pertence. A gente sabe que existem algumas restrições administrativas quanto à utilização de um bem imóvel, por exemplo, mas, de regra, o proprietário pode fazer o que bem entender com o seu imóvel. De uma figura, de um elemento especial no corpo dessa doação, que é exatamente esse encargo, essa imposição da realização, no nosso exemplo, da construção desse imóvel, da sede, do prédio sede dessa instituição, do exemplo que eu criei. Nesse caso, existe a propriedade do donatário. O donatário é proprietário daquele bem. Ele pode fazer com aquele bem o que ele bem entender? Não. Porque exatamente em razão da imposição da existência de uma destinação específica para aquele imóvel por conta da doação realizada, do encargo imposto naquele contrato de doação, qual vai ser a consequência? O proprietário obrigatoriamente que cumprir aquele encargo que lhe foi imposto, aquele encargo que foi determinado no corpo daquele contrato em espécie. Notem que ele pode até mesmo pegar aquele imóvel, construir a sede, usar aquela sede por um certo período e, depois disso, dar uma outra destinação a esse terreno. O fato é que, se constar da doação expressamente a determinação, a imposição de que aquela doação, aquele bem doado, seja utilizado, tem que ser atendido. Sob pena clara e inconteste, nos termos do artigo 562 do Código Civil, de haver a perda da propriedade daquele bem em decorrência da revogação daquela doação realizada. Agora, vocês imaginem, na prática, o tamanho do problema que nós vamos ter tecnicamente, porque é um bem que foi doado, o sujeito é o proprietário, ele pode até ter dado uma outra destinação, que eventualmente pode até mesmo ser uma destinação útil, ter cumprido jogado sem fazer nada. Porém,
ante a existência de uma cláusula específica estabelecendo um encargo, qual será a decorrência da não realização ou do não cumprimento daquela imposição trazida exatamente no próprio corpo do contrato de doação? É a perda da propriedade daquele bem ante a possibilidade da revogação daquela doação em decorrência de descumprimento de encargo imposto. Então, notem como a situação é técnica, é delicada e, claro, na prática, muito provavelmente, né, dependendo de qual seja a área com a qual você venha a elaborar no direito, você nem veja muito essa situação. Mas se você trabalha com também pode acontecer bastante em doações realizadas para o Estado. Então, tudo isso acaba sendo relevante. Mas, de qualquer forma, independentemente disso, se eventualmente o seu contato com o direito ainda não chegou nesse ponto profissional, mas você está se preparando para uma prova, para um exame, para um concurso público, tomem cuidado com relação às doações com encargo. Notem que nesse caso concreto, nós estamos falando da eficácia desse negócio jurídico chamado doação, que estará afeita, atrelada, vinculada obrigatoriamente a uma situação, a uma figura muito específica, qual seja a existência de uma figura ou da imposição do cumprimento de um ônus ou de uma obrigação em sede do próprio contrato de doação. Esses são dois pontos que eu entendi bastante relevantes, bastante importantes para a gente dialogar aqui dentro dos lembretes que a gente sempre tenta trazer aqui para auxiliar todos vocês na condução da vida acadêmica ou jurídica de cada um de vocês. Espero que tenha sido algo que possa auxiliá-los, espero que seja uma dica relevante, espero, como sempre, que, como eu digo para os meus alunos de graduação, alguns que já foram, já devem ter ouvido isso, alguns que são, sempre ouvem isso, mas espero que vocês apenas saiam daqui com mais informação do que chegaram. Essa é sempre a ideia, distribuir conhecimento, distribuir saber e fazer com que vocês possam continuar as atividades de vocês, cada vez com mais qualificação técnica, com um melhor expertise. Agradeço mais uma vez a todas, agradecerem o nosso material e, claro, tá, quem trabalha com direito de família e sucessões, mais especificamente, está aqui meu livro novo, tá? Não esqueçam, tá? Aqueles que se interessarem, lá na Editora Foco, tá? Sucessões, Colação e Sonegados, é o meu novo livro. Quem tiver interesse, lembrem-se, tem um código promocional que a editora ofereceu lá para mim, Leandro 20. Se você, quando for fazer a aquisição do livro no site da Editora Foco, colocar lá Leandro 20, tem um código promocional lá, né? Tem uma promoção lá que você ganha 20% de desconto. Então, aqueles que se interessam ou que gostam de sucessões, planejamento patrimonial, como nós falamos mais cedo hoje, planejamento sucessório, isso tem tudo a ver, tá? Então, Sucessões, Colação e Sonegados, meu novo livro, tá? Quem quiser, então procure lá, Editora Foco, tá? Com o promo code, acho que é assim que se fala hoje em dia, Leandro 20, tem lá um desconto de 20% para os interessados, certo? Espero ter ajudado, como sempre, como digo, pretendo nas próximas semanas trazer aqui algumas discussões sobre o tema do livro, né, que são coisas bem específicas e direcionadas. A gente vai tentar trabalhar isso também, mas se tudo der certo, amanhã trago mais algumas publicações, amanhã não, né? Sobre temas jurídicos que possam ser considerados relevantes ou que eu entenda que são lembretes importantes para todos vocês, e a gente continua conversando, sigo à disposição de vocês, continuo por aqui e, como sempre, um grande abraço a todas, um grande abraço a todos, aos meus queridos colegas e amigos que passaram por aqui, vi várias pessoas aqui que já foram no meu convívio diário durante muito tempo. Então, um grande abraço a todas, um grande abraço a todos vocês. Sigo aqui à disposição de vocês. Estamos novamente na próxima segunda-feira para esse bate-papo aqui. Então, um grande abraço a todos vocês e não esqueçam, tá? Qualquer dúvida, sigo à disposição. Quem quiser o livro lá na Editora Foco, 20% de desconto, com o promo code Leandro 20, e qualquer coisa eu estou por aqui. Tá? Entre em contato, a gente vai conversando, e a ideia é sempre essa: distribuir conhecimento, distribuir saber, fazer com que todos
os interessados tenham acesso à informação com a melhor qualidade. Grande abraço a todas mais uma vez. Espero encontrá-los na próxima segunda nesse nosso bate-papo. Até mais. Tchau, tchau.